Sexta-feira, o poder curador do perdão, oração para libertar o coração da amargura e ressentimento. O peso de uma ofensa não resolvida te acompanha nesta sexta-feira? A amargura lançou raízes em seu coração, envenenando sua paz e seus relacionamentos? Você luta para perdoar alguém que te feriu profundamente, revivendo a dor e a injustiça, sentindo-se preso a um passado que te impede de avançar? Ou talvez seja a dificuldade em se perdoar por erros cometidos que te atormenta? Se sua alma anseia pela libertação que só o perdão pode trazer, pela cura das feridas emocionais e pela restauração da alegria, esta oração é um passo essencial para você hoje. Hoje é sexta-feira, dia que nos lembra do sacrifício supremo de Jesus na cruz, o maior ato de perdão da história. Ele, sendo inocente, perdoou aqueles que o maltrataram, o humilharam e o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que exemplo extraordinário! O perdão está no coração do Evangelho. Fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável através de Cristo, e Ele nos chama a estender esse mesmo perdão aos outros e a nós mesmos. No entanto, sabemos como isso pode ser difícil. A dor, a raiva, o desejo de justiça própria e o orgulho ferido podem criar barreiras quase intransponíveis em nosso coração. A falta de perdão é como um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ela nos aprisiona ao passado, alimenta a amargura, destrói relacionamentos, causa doenças físicas e emocionais e, o mais grave, bloqueia nossa comunhão com Deus. Jesus foi enfático sobre a importância do perdão. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6:12. E logo em seguida, Ele acrescentou uma advertência séria: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:14-15. Isso não significa que ganhamos o perdão de Deus por perdoar os outros, pois o perdão divino é pela graça mediante a fé em Cristo. Mas significa que um coração que verdadeiramente experimentou o perdão de Deus não pode se recusar a perdoar. A recusa em perdoar revela uma falta de compreensão ou de apropriação da graça que recebemos. Perdoar não é esquecer a ofensa. A memória pode permanecer, mas a dor associada a ela perde seu poder. Perdoar não é concordar com o que a outra pessoa fez ou isentá-la de responsabilidade. A justiça pode e deve seguir seu curso quando aplicável. Perdoar não é necessariamente restaurar o relacionamento ao que era antes, especialmente se a confiança foi quebrada ou se a outra pessoa continua em seu comportamento prejudicial. Perdoar é fundamentalmente uma decisão da vontade, capacitada pela graça de Deus, de liberar a pessoa da dívida que ela tem conosco por causa da ofensa. É abrir mão do nosso direito de vingança, de ressentimento, de amargura. É entregar a pessoa e a situação nas mãos de Deus, confiando que Ele é o justo juiz e que Ele trará cura e restauração ao nosso próprio coração. O processo de perdão pode não ser instantâneo. Às vezes é uma jornada, um processo que exige oração contínua, entrega diária e a ajuda do Espírito Santo. Precisamos reconhecer nossa dor, nossa raiva, nossa mágoa diante de Deus, sem máscaras. Precisamos clamar por sua graça para nos capacitar a liberar o perdão, mesmo quando não sentimos vontade. Precisamos escolher perdoar como um ato de obediência a Deus e como um passo necessário para nossa própria cura e liberdade. E precisamos perseverar, recusando-nos a remoer a ofensa ou a alimentar pensamentos de vingança sempre que eles ressurgirem.
Da mesma forma, precisamos aprender a receber o perdão de Deus por nossos próprios pecados e a nos perdoar. Muitas vezes, somos mais duros conosco do que Deus é. Carregamos culpas que Ele já perdoou. Nos punimos por erros passados. Vivemos sob a sombra da condenação. Precisamos crer na suficiência do sacrifício de Cristo e na totalidade do perdão que Ele oferece. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Nesta sexta-feira, vamos trazer diante do Senhor as áreas onde o perdão é necessário. Vamos pedir a Ele a graça e a força para liberar e sermos liberados. Pai de misericórdia, Deus de todo perdão e reconciliação. Nesta sexta-feira, dia que nos recorda o preço altíssimo que Teu Filho Jesus pagou na cruz para nos perdoar, chegamos diante de Ti com corações que anseiam pela liberdade e pela cura que só o perdão pode trazer. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes guardamos em nós mágoas, ressentimentos, amarguras e falta de perdão contra aqueles que nos feriram, nos decepcionaram ou nos injustiçaram. Confessamos que a dor da ofensa ainda ecoa em nossa alma, que a raiva por vezes nos consome e que o desejo de justiça própria nos impede de liberar o perdão como Tu nos ordenas. Também confessamos, Pai, a dificuldade que temos em nos perdoar por nossos próprios erros, falhas e pecados. Carregamos culpas desnecessárias, nos autocondenamos e duvidamos da Tua capacidade ou vontade de nos perdoar completamente. Esquecemos da Tua promessa em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor, ajuda-nos a crer e a receber a plenitude do Teu perdão. Ouvimos as palavras de Jesus nos ensinando a perdoar assim como fomos perdoados. Reconhecemos que a dívida que tínhamos contigo era impagável e Tu, em Teu infinito amor e graça, a cancelaste na cruz através do sangue de Jesus. Como podemos, então, nos recusar a perdoar as dívidas infinitamente menores que outros têm conosco? Perdoa nossa dureza de coração, nosso orgulho ferido, nossa relutância em obedecer ao Teu mandamento de amor e perdão. Neste momento, Senhor, queremos tomar uma decisão consciente de perdoar. Pela fé e com a capacitação do Teu Espírito Santo, escolhemos liberar, mencione em seu coração, as pessoas ou situações específicas. Abrimos mão do nosso direito de vingança, de ressentimento, de amargura. Entregamos essas pessoas e essas situações em Tuas mãos amorosas e justas. Pedimos que Tu as abençoes e que a Tua vontade seja feita na vida delas. Clamamos, Pai, que Tu cures as feridas em nosso próprio coração, causadas por essas ofensas. Remove toda raiz de amargura, toda mágoa, toda dor. Preenche esses espaços vazios com o Teu amor, a Tua paz e a Tua alegria. Da mesma forma, Pai, escolhemos receber o Teu perdão por nossos pecados e nos perdoar. Rejeitamos toda a autocondenação, toda a acusação do inimigo. Declaramos que em Cristo somos novas criaturas, perdoados, justificados e aceitos por Ti. Ajuda-nos a viver na liberdade dessa verdade, sem olhar para trás com culpa, mas olhando para frente com esperança e gratidão. Sabemos, Senhor, que o perdão pode ser um processo. Pedimos Tua graça e força para perseverar nesta decisão. Sempre que a dor, a raiva ou a lembrança da ofensa ressurgirem, ajuda-nos a entregá-las novamente a Ti, a reafirmar nossa decisão de perdoar e a nos firmar na Tua palavra. Capacita-nos a amar nossos inimigos, a abençoar os que nos maldizem e a orar pelos que nos perseguem, como Jesus nos ensinou. Que o Teu Espírito Santo produza em nós um coração perdoador, compassivo e misericordioso, semelhante ao coração de Jesus. Que possamos ser conhecidos como um povo que anda em perdão, refletindo a Tua graça maravilhosa para um mundo ferido e necessitado de reconciliação.
Liberta-nos hoje, Senhor, das cadeias da falta de perdão. Senti um peso sendo tirado dos seus ombros ao liberar o perdão. Mas talvez ainda existam feridas profundas que precisam de uma cura mais intensa. Como um presente por sua coragem em perdoar, descubra como a oração de guerra pode te guiar em um processo de cura interior e libertação completa. Clique no link na descrição ou no botão abaixo, faça uma breve avaliação espiritual e revele o caminho para a restauração total do seu coração. Que a liberdade e a leveza do perdão inundem sua alma e te acompanhem por todo o fim de semana. Ande em paz. Se esta oração te ajudou a perdoar, deixe um coração nos comentários, compartilhe com alguém que precisa dessa libertação e inscreva-se no canal Panda Cristão para mais mensagens de cura e esperança. A graça e a paz de Cristo estejam com você.